E se todas as galinhas do mundo começassem a botar ovos de ouro? Teríamos um colapso econômico? Talvez uma guerra pela posse das granjas? Isso, meus caros, é uma premissa. E se você pretende escrever uma história, vai precisar de uma. Antes mesmo de começar a pensar no protagonista ou no cenário, você precisa de uma ideia que desperte interesse tanto em você quanto no público. E é isso que chamamos de premissa. De acordo com Robert McKee em seu livro Story, link na descrição, premissa é a ideia que inspira o desejo do escritor de criar uma história. Ela raramente é uma declaração fechada, é mais provável que seja uma pergunta em aberto. O que aconteceria se? A premissa de uma história é como a thumbnail de um vídeo. Ela vende a ideia central do enredo e dá uma ideia resumida do conteúdo para o público potencial. Vamos ver alguns exemplos. O que aconteceria se um professor de química decidisse usar seu conhecimento para fabricar metanfetamina? Breaking Bad. E se um grupo de mafiosos invadisse a casa de uma pessoa e matassem seu amado cachorrinho sem saber que sua vítima é um perigosíssimo assassino aposentado? John Wick. Seja lá qual ela for, para que tenha o poder de incitar curiosidade no público, a premissa deve estar conectada ao clímax da história. Assim que você lê ou ouve professor de química e fabricar metanfetamina na mesma frase, sua mente associa a droga ao crime e ao crime cenas impactantes de violência. Você já imagina como isso pode acabar muito mal para um mero professor que não está acostumado à violência e decidiu se envolver com a venda de drogas. E era exatamente isso que o autor queria provocar em você. Seu objetivo ao criar uma premissa é que o público que a veja, ouça ou leia consiga imaginar as cenas mais impactantes da sua história e consiga ter algumas ideias sobre como ela acaba, ficando assim muito curioso para ver se o que imaginou de fato acontece. Se você é um escritor ou roteirista, talvez eu nem precise te convencer da importância da premissa, mas eu tenho algo a dizer para os desenvolvedores de jogos, especialmente aqueles que estão puramente focados no gameplay e acham que nada disso importa. Quanto mais simples for a história, mais importante é ter uma premissa forte. É só um joguinho de plataforma, enredo, premissa, quem liga? Pare e pense. Você não está lançando um jogo no vácuo, mas sim competindo com outras pessoas. Imagine que seu jogo tem excelente gameplay, mas você não liga muito pro aspecto narrativo e decidiu que premissa e história não importam. Certo, tudo bem. Não é como se jogos focados no gameplay não fizessem sucesso. Mas, e se seu competidor direto fosse Cuphead? Quase ninguém joga Cuphead pela história, mas e pela premissa? Certamente. Nesse exemplo, imagine que seu jogo tivesse gameplay similar, beleza? Pois bem, de um lado, temos o seu jogo, praticamente sem narrativa, onde o personagem é jogado na fase, sem contexto nem nada, e bora. E do outro, uma premissa fascinante e intrigante, acompanhada de uma bela direção de arte que a complementa. Acha mesmo que quando um potencial cliente comparar os dois, essa pessoa vai escolher comprar o seu? Por mais simples que seja o enredo em si, Cuphead tem uma premissa muito forte e bem trabalhada, que chama a atenção e está conectada ao estilo de design do jogo inteiro. Não tem como fazer um jogador sentir a sensação do gameplay num trailer. O máximo que você pode fazer é mostrá-lo. Então o que é que vende o jogo nessa fase inicial? Vou dar uma dica. Começa com P e termina com remissa. O primeiro trailer de Cuphead na E3 nos mostrava os personagens jogando com o diabo num cassino e perdendo suas almas, sendo então forçados a coletar as almas de outros devedores para não perderem as próprias. Simples, efetivo, marcante. E por cima disso, nos apresentava o design icônico dos personagens no estilo dos cartoons antigos, em perfeita congruência com a premissa. Será que o público teria ficado tão hypado sem essa combinação de premissa e apresentação artística? Nem de longe. Eu te garanto que se a premissa fosse preguiçosa, Cuphead e Mugman estão procurando um tesouro, o jogo não teria feito tanto sucesso. Se a história do seu jogo for super simples, secundária ou praticamente inexistente porque o foco é o gameplay, é a premissa que vai elevá-lo de um mero jogo qualquer a um jogo reconhecível. Um jogo onde basta uma descrição para saberem que estão falando dele. Só para vocês terem uma ideia, só em 2023, 14 mil jogos foram lançados na Steam. Se você tem qualquer intenção de obter sucesso, meu amigo, não negligencie nada, muito menos o aspecto narrativo. Tá, Egg. Premissa é importante, mas como eu crio uma boa premissa? No vídeo de introdução, eu prometi mostrar ao invés de só contar. Então, bora fazer uma juntos. A base será sua criatividade, claro. Pense numa ideia que comece com uma dessas expressões. O que aconteceria se ou e se? Pausa aí o vídeo e pense em uma, beleza? Para exemplificar, vou usar meu exemplo inicial. E se todas as galinhas do mundo começassem a botar ovos de ouro?
O primeiro passo é se certificar que a frase de base da premissa seja curta e resumida. Se for um parágrafo enorme, o público pode perder o interesse antes de terminar de ler. Se for um trailer muito grande e com uma enxurrada de informações complexas, muitos vão parar de assistir bem antes de terminar ou até pior, vão perder a paciência nos primeiros 10 segundos. No início, essa premissa que eu criei só para esse vídeo era bem mais longa. E se um dia todas as galinhas de todas as granjas do mundo começassem a botar ovos de ouro e isso causasse um colapso econômico ou uma grande guerra? Meu erro nessa versão inicial foi adicionar as potenciais consequências na premissa e criar uma redundância de informação. Se são todas as galinhas do mundo, todas as granjas, já está implícito. Informação duplicada? Deleta. O mesmo vale para as possíveis consequências, porque quem tem que imaginá-las é o público. Vá enxugando sua frase até ela ficar curta, direta e clara. O segundo passo eu já até mencionei. Conecte a ideia da premissa com o clímax, que é o momento mais crítico da sua narrativa, e também com o desfecho final. A construa com o intuito consciente de fazer o público imaginar que tipo de cenas incríveis verão na história e como ela provavelmente termina. Pera aí, Egg, mas eu ainda não escrevi nada. Eu não tenho um clímax, quanto menos um final. Tem sim. Quando você pensou na ideia que gerou a frase inicial, foi justamente das cenas marcantes e interessantes que imaginou que veio essa ideia, não? Se você escreveu algo como: e se um agente secreto perdesse a memória no meio de uma missão? Estou certo que pela sua cabeça passaram tiroteios, grandes perigos, o protagonista descobrindo a verdade, etc. E isso basta. É a premissa que resulta em uma história e não o contrário. Sua função é gerar curiosidade suficiente para que as pessoas deem uma chance. Mas é também inspirar você. Se a ideia escolhida não resulta em inúmeras possibilidades de momentos tocantes, emocionantes e interessantes invadindo sua mente, descarte-a. O terceiro e último passo é o aperfeiçoamento. Seja sua premissa apresentada por você falando, por um trailer ou estando escrita na capa de um livro, é necessário que você a reescreva incontáveis vezes, de múltiplas formas e encontre a melhor versão. E você tem uma escolha a fazer: remover o e se ou não, de acordo com a necessidade. A frase inicial é só a base. A versão final, que será o resultado dessa fase de refinamento, que você vai pôr na parte de trás na capa do seu livro, mostrar no seu trailer ou falar para um produtor de cinema interessado, não precisa necessariamente dessa condicional. E claro, outros ajustes devem ser feitos de forma a complementar a ideia. No caso de um livro, você pode ser mais detalhado e escrever um parágrafo maior, desde que seja conciso, direto ao assunto e resumido. E se seu jogo for um RPG, que de fato tem uma narrativa complexa e detalhada, o trailer pode e deve elaborar bem mais sobre a história. Voltando ao meu exemplo, a frase inicial se tornaria algo como: o mundo se vê dominado pelo conflito quando, repentinamente, todas as galinhas do mundo começam a botar ovos de ouro. Assim como a primeira vez tentando cozinhar geralmente resulta em algo sem sal, muito salgado ou praticamente não comestível, e com repetição e prática o prato é refinado e se torna cada vez melhor, é escrevendo e reescrevendo sua premissa, planejando e editando seu trailer, que você vai chegar numa versão mais forte. Em tudo na vida você melhora com a prática. Então não se preocupe se suas primeiras forem bem ruinzinhas. É só treinar. Crie várias premissas e as refine com a técnica. A repetição o levará à excelência. Mas calma que o vídeo não acabou. O mestre Robert McKee tem um último aviso para te dar. A premissa não é preciosa. Desde que contribua com o crescimento da narrativa, a mantenha. Mas se o conto mudou durante o processo de escrita, abandone a inspiração original e siga a evolução da história. A premissa é muito importante, mas a história é muito mais. Você vai se deparar com situações onde, conforme escrevia, teve ideias muito melhores e acabou mudando tantas cenas que a premissa inicial já não faz mais sentido. Se isso acontecer, ajuste a premissa. Alterá-la ou criar uma nova leva horas, talvez minutos se você praticar bastante. Já escrever uma história inteira pode levar meses ou até anos. E é isso, pessoal. Essa foi a primeira aula de fato da série Storytelling 101. Se você ficou interessado no assunto, quer mais que apenas um vídeo resumido e sabe inglês, o link do livro do mestre Robert McKee está na descrição. Desejo sucesso para cada um de vocês e que suas premissas sejam gloriosas. Se você gostou do vídeo e quer embarcar junto comigo na jornada do storytelling, se inscreve no canal, deixa um like e clica no sininho. Sinta-se à vontade para deixar um comentário com suas dúvidas, falar sobre como está indo sua jornada, o que achou do vídeo, dar sugestões e tudo mais. Mão na massa, hein, pessoal? Ou melhor, palavras na página.